Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a uma live do nosso projeto Holiday Talks. Ok, nós vamos começar daqui a pouquinho com o nosso convidado, Alexandre, da Pizzaria do Lê. Isso, tem bastante gente entrando. Eu vou chamar o nosso convidado, tá? Oi, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Fala, meu amigo Giovanni. Tudo bom, meu amigo? Coloquei uma musiquinha italiana aqui para entrar no clima. Para esquentar essa noite fria. Para esquentar, tá bem tranquilinha, uma música para... Eu achei aqui numa playlist, música para fazer pizza. Música italiana para fazer pizza. Só que legal, muito bom, né? Muito bom. É isso aí, gente. Para quem não me conhece, tá? As pessoas que estão entrando agora, as pessoas que vão assistir a gente depois, tá? Eu sou o Giovanni, da Holiday Idiomas. Sou professor de inglês há um bom tempo já, vai fazer quase 30 anos já que eu sou professor de inglês. E nós começamos esse projeto chamado Holiday Talks para poder falar para as pessoas, mostrar para as pessoas a importância do idioma inglês nas profissões. Então nós começamos na fotografia, passamos para moda, passamos pela música, né? Recentemente falamos sobre inglês para crianças e agora nós estamos na gastronomia. Então nada melhor e nem ninguém melhor para poder falar sobre gastronomia que o nosso convidado de hoje, o Alexandre Souza, que ele vai contar um pouquinho da história dele, como que ele começou nessa área, né? Porque, na verdade, Alexandre, você não começou exatamente na área da gastronomia, né? Tem uma história antes disso, né? Conta um pouquinho pra gente como que é a sua carreira, o que você faz, um pouquinho da sua história pra gente. Giovanni, boa noite. Boa noite a todos que estão aí ao vivo, estão online assistindo a gente. E realmente eu não sou formado em gastronomia. É a primeira experiência que eu tenho com um restaurante. E eu sou formado, sou formado pelo Inatel, eu sou formado pela ET e trabalhei durante 15 anos no ramo que eu formei. Eu tenho uma indústria de eletrônica ainda, que esse ano completa 17 anos, e funciona normalmente, né? Num volume menor, mas funciona normalmente. E há 4 anos eu comecei a um projeto de fazer alguns cursos de gastronomia, fiz de pizza, fiz de hambúrguer, fiz vários cursos pela internet, fiz alguns presenciais, e o que eu gostei mais foi o de pizza, e eu comecei a fazer alguns eventos, fazer rodada de pizza para os amigos, e a coisa foi tomando uma proporção boa. Eu acho que basicamente porque eu comecei a fazer a pizza como é feito na Itália, né, que é com farinha italiana, que é com azeite italiano, molho italiano. Então, realmente é um produto diferente. Pelo fato da pizza ter uma fermentação lenta, isso dá um resultado diferente, o sabor é diferente, ela é mais digestiva. E a coisa foi avançando e está aí até hoje. A gente sofreu um pouquinho ano passado. Sim. Uhum. Nós sofremos um pouquinho ano passado com a pandemia, mas já começou a retomar novamente. Nas últimas semanas já tivemos um restaurante cheio, então acredito que a gente vai Que bom. avançar bastante aí. Não, isso que é muito interessante, né? Você falando da sua formação com a engenharia, eu lembro lá atrás, né, quando você foi meu aluno também junto com outro amigo, eu não sei se vocês são sócios ou não. Não, o Edinho saiu, na verdade, nós ficamos juntos. O Edinho ficou 2 anos, o Fabiano ficou durante 9 anos. Sim. Eu lembro de uma viagem que vocês fizeram para a Itália, né? Isso foi em 2009. Isso, 2009. Eu lembro da fascinação, né? Do fascínio que você teve na praça de São Pedro, que você me falou que ficou muito emocionado, porque você lembrou da sua família, né? Você lembrou eu acho que nessas horas você fala assim, poxa vida, eu lembrei da minha mãe, queria que minha mãe estivesse aqui vendo tudo isso que eu tô vendo, né? Eu lembro exatamente o que você falou. Eu lembro disso. O que acontece? Nós tínhamos uma parceria com uma empresa
da Itália que fabricava transmissoras de televisão e nós fornecíamos a fonte para eles. E nós íamos produzir a fonte aqui no Brasil e fomos fazer o curso na Itália. E o curso foi numa cidade do sul da Itália, ficamos lá uma semana e no último dia, no finalzinho, nós fizemos uma escala em Roma. E aí nós fomos, eu e o Fabiano, no Vaticano. E realmente é um lugar assim, maravilhoso, um lugar lindo. E é muito emocionante, né? Porque a igreja cristã, ela nasceu do catolicismo, né? A gente deve muito aos católicos por essa trajetória, né, de Jesus Cristo e tal. E minha mãe tá online aí, beijo mãe, beijo pai. E realmente eu cheguei bom. Abraço aí para todo mundo. Eu cheguei no Vaticano e foi no finalzinho da tarde, umas 6 horas, estava escurecendo já. E é um lugar, assim, espiritualmente muito forte, um lugar muito bonito. Assim, de encher o olho. Quem vai viajar, vai no Vaticano, que vale a pena. Podemos dizer que essa paixão pela comida começou aí? Paixão pela cozinha italiana começou aí? Pode ser que sim, digamos que sim. Na verdade, eu sempre cozinhei, desde criança. Minha mãe fazia curso de cabeleireiro em Itajubá, e eu saía por volta de 10, 11 da manhã, e ficava eu e a Vera, que trabalhava com a gente lá, e eu ficava já fazendo uns bolos, negócio. Então, cozinhar eu sempre cozinhei. E é muito gostoso, cozinhar é uma delícia, né? Cozinhar é uma terapia, eu estou podendo exercer isso também, né, no final de semana, porque no da semana a gente acaba tendo, né, estamos bastante ocupados, e no final de semana eu acabo dividindo a cozinha com a minha esposa. Então ela vai me dando umas dicas, né, porque tem todo o toque dela também, né, mesmo que ela não ponha a mão na massa, mas ela tem o toquinho dela especial. Tá bom no sal, tá bom nisso aqui, como é que eu faço? Mas então, tô descobrindo também isso. Eu adoro comida italiana. Eu sou apaixonado por pizza, né? Eu adoro mesmo, de verdade. O Léo tá na live aí. O Léo, o Márcio. Eu acredito que o Márcio tá aí também. Dá um abração pro Márcio da Be-Bold. Um abraço, Márcio. Vou conversar também com o Márcio. Vou contar um pouquinho do projeto que ele tá fazendo ali com legal. O Léo. Isso, muito bom. Então é isso. Alexandre, isso. Agora vamos entrar nessa área da gastronomia mesmo, tá? Quando uma pessoa, vamos imaginar que tem uma pessoa que esteja acompanhando a gente, uma pessoa que vai acompanhar, seja um aluno, seja um conhecido, que queira aventurar nessa área da gastronomia. Quando você começou, qual foram as suas referências? Que fontes que você buscou para poder fazer, poxa vida, eu quero fazer a melhor pizza da cidade, eu quero trabalhar com produtos legais, tradicionais, originais. Qual você foi buscar essa inspiração? Para onde que você começou? Bom, eu sou cliente fiel do Costelo no Bafo, Pouso Alegre, inclusive estive lá semana passada. Ele é um restaurante que é uma referência para a gente aqui na região. Eu tenho amigos que vêm de São Paulo e vão almoçar ou jantar no Costela e relatam que é um dos melhores restaurantes brasileiros. Assim, sem sombra de dúvida, eles são excepcionais no que fazem. E o que eu sentia, Giovanni? Eu sentia que Santa Rita poderia ter um lugar assim, com uma comida melhor, um espaço bem decorado, um lugar bacana, mas eu não queria fazer um prato de costela no bafo, naturalmente que não, porque já tem uma costela, eles são muito bons no que fazem. Então eu comecei a buscar outros pratos para poder desenvolver e tal. Então foi, né? Acho que a costela foi o grande incentivador, né, de referência minha de gastronomia. Eu tenho na família meu pai, que foi garçom durante 13 anos, e eu me lembro... Inclusive trabalhou com o meu pai, viu? Trabalhou com o meu pai. É verdade. O Didi, né? Seu Didi. Seu Ico, um abração pro seu Didi Silkscreen. Silkscreen. Até aparecia nome em inglês, na verdade, né? Loja em inglês, mas o Silkscreen ainda tá da profissão dele. Né? Isso é muito legal, tenho muito orgulho disso também. Então, meu pai trabalhou com seu pai durante 13 anos como garçom. Eu ainda me lembro de criança ajudar ele no restaurante e tal, que era do antigo casarão do Célio Hart. Célio Hart. Isso, Célio. Que foi, eu lembro, lá perto de onde é o Barracão do Rio, depois veio para cá. Então, eu tenho essa lembrança na minha memória. Sim. Eu tenho um tio meu, que inclusive faleceu agora no último mês, o Vicentinho, que tinha uma barraca de Festa Santa Rita, que era uma barraca muito boa. Ele, o Beto, também uma grande referência
Era uma coisa bem assim, bem lotada, o pessoal gostava muito. Acho que era Kibebe, Barraca Kibebe, que era do lado da Barraca Sim, do... Festa da Rita, com certeza. Sim, Isso, sim. isso. Então são algumas referências que eu tenho de Que legal. gastronomia, de restaurante, que foram depois eu fiquei lembrando, né? Foram coisas que eu acabei me inspirando para poder fazer no restaurante. Isso é fantástico, né? Porque você tem toda a memória afetiva, você tem a memória gastronômica, né? Porque você lembra daquilo lá, por que não reproduzir? Eu sou muito, né? Sou muito grato também com as pessoas que me cercam, né? Para minha família, né? Para minha esposa. A referência minha, por exemplo, na área de cozinha também é ela, porque todos os pratos que ela faz que eu adoro, eu tô tentando fazer também. Então não faço melhor que o dela nunca na vida, não vou chegar aos pés dela desse ponto. Mas eu gosto muito de fazer e eu gosto de colocar um tempero, gosto de colocar uma coisa diferente. Isso é bem legal. Vou falar arroz, falou, verdade. Não posso esquecer. Arroz, eu lembrou do esfirra, minha tia Virgínia fazia uma esfirra maravilhosa, e eu me lembro, e da semana a gente estava lembrando, que ela fazia esfirra e fazia entrega em alguns lugares. E eu cheguei a fazer, poucas vezes, mas fiz entrega no Inatel de esfirra. Então eu tinha uns 12, 13 anos. Ela fez durante muitos, muitos anos, a minha tia Virgínia. Um abraço, Rose, obrigado por ter lembrado aí. Depois legal, arroz também. Do meu avô, que fazia linguiça também. Sim, então a gente está cercado, né, por pessoa, por referências, alimentação. Né? Por referências, né? Exato, exatamente. Meu avô teve um açougue na Rua da Pedra durante muito tempo. Então eu lembro também, fazia linguiça, minha avó ajudava a fazer. Então, assim, a gente está cercado, eu acho que não tem como escapar, né? Isso está na veia nossa, de qualquer forma, né? Eu deixo bem claro, tá, gente? Eu sou professor de inglês, eu não faço, né? Não tem, a minha carreira, né? Minha profissão não está ligada de jeito nenhum à alimentação. Mas eu gosto muito, como eu falei, né? Eu sou um consumidor e estou aventurando, aprendendo algumas coisinhas também. Alexandre, quando você... Deixa eu só contar um fato interessante, que a Luciana Flísio, que ela é responsável pelo patrimônio cultural de Santa Rita, trabalha lá na Secretaria de Cultura, me mandou uma mensagem a semana passada, que o Giovanni do Mercado, que é quem faz a linguiça de pernil, linguiça de varal, essa linguiça que a gente usa na pizzaria, inclusive, foi falar com o Giovanni, quem foi os precursores da linguiça de varal, que é um patrimônio imaterial da nossa cidade. Então eles foram atrás do Giovanni, que é quem faz hoje na cidade, um dos que fazem, né? E o Giovanni falou, olha, quem fazia linguiça há muitos anos atrás é o senhor Tchon Chica, que é o Sebastião Souza, meu avô. E aí a Luciana Flis me mandou o documento, são 80 páginas, que relatam toda a história da linguiça de varal, que é um patrimônio imaterial da nossa cidade, e tá a foto do meu avô lá. Então essa semana eu vi isso. Isso é muito bom, né? Na verdade, não tem preço isso aí. Acho que essas coisas são incríveis mesmo. Né? Você não consegue medir isso aí. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Ô, Alexandre, quando você... a gente comentou no convite que eu fiz para você, também havia falado de um forno, né? Estava fazendo uma pesquisa e você não estava achando aqui referência em português, referência brasileira. Isso. Aí você foi pesquisar em inglês e achou uma infinidade de coisas. Isso acontece com frequência na sua área? Por exemplo, você precisa de uma informação, você precisa de alguma coisa, você procura em inglês e tem mais referências em inglês? O Denilson contando aí que a mãe dele ajudou o pai dele a pagar a casa que comprou do avô com o dinheiro da linguiça que ela herdou do Votião. Então, são coisas, são memórias afetivas que a gente tem, né, com a história da linguiça, com a família da gente. É bem, bem legal. Obrigado, Denilson, pela participação. Então, Giovanni... Um abração para todo mundo participando, gente. Um abração para todo mundo aí. Um abraço para o Junei. Todo mundo. Isso. Tem os alunos nossos participando, amigos seus também participando. Gente, vamos convidando todo mundo para acompanhar essa live, que vai ser muito legal. Vai ser uma live que vai dar fome todo mundo. Depois todo mundo vai querer comer pizza, né? E no final da live tem uma... Vou contar um projeto que nós estamos fazendo bem legal para a cidade. Então, Giovanni, o que acontece? Eu comecei a fazer... Eu fiz o curso de pizza, fiz em Campinas, depois fiz em São Paulo com esse italiano, que foi o cara que me ensinou a fazer a massa, e a pizza ela precisa de um forno de 300 a 350 graus, pelo menos. E os fornos residenciais
não chegam nessa temperatura. Então você não consegue fazer uma pizza bacana com um forno residencial. Aí na época que eu fiz o curso, eu fiz um forno de latão, né? Peguei um latão, fui lá no Pardal, comprei o latão, cortei, botei umas resistências lá, até tem aqui o forno. Eu estou restaurando ele. E eu fiz o forno, deu certo, fiz alguns eventos com ele, a coisa foi tomando fôlego, e aí eu fui profissionalizando, fiz uma segunda versão, fiz uma terceira versão, fiz uma quarta versão, que é a que eu uso aqui hoje. Então eu faço pizza hoje com um forno que eu desenvolvi. E nós estamos na quinta versão do forno. Então eu estou desenvolvendo, sentei com um engenheiro mecânico, fiz o desenho, e um dos problemas que eu encontrei no forno foi a porta do forno, que a temperatura é muito alta, o vidro estoura, queima a mão do funcionário, tem algumas dificuldades que a gente está enfrentando aí. E aí eu procurei no Brasil as fabricantes de forno, de pizza, fui olhando vários, e eu comecei a ficar com dúvidas sobre como resolver, e fiquei umas 2 semanas tentando descobrir uma forma de resolver a questão da temperatura. Obrigado, Léo, pelo forno. O Léo trabalhou com o forno nosso. Legal. E aí eu falei, bom, eu preciso avançar e eu não consigo mais, minha cabeça chegou no limite, eu não consigo mais achar uma solução para esse problema do forno, que é a questão da porta, basicamente. E aí eu digitei na internet, né, Oven Pizza Electric, né, que falei, bom, eu vou buscar uma referência lá fora, porque no Brasil os fabricantes de forno não têm nada parecido com o que eu estou enfrentando aqui. E aí eu entrei em vários vídeos do YouTube de pizza, de forno de pizza elétrico, fornos, vídeos em inglês. E aí caiu em sites, né, de canais de fabricante de forno dos Estados Unidos. E aí eu achei a solução. Então, isso é legal, né? Isso é uma super legal. E aí, Giovanni, o que eu fiquei assim pensativo? Quer dizer, muitas vezes eu falo isso porque eu tenho dificuldade, né, de estudar o inglês, falar inglês. Não é tão fácil para mim assim, mas eu tenho feito, né? Eu faço lá na Bibold. Um abraço, Márcio. Obrigado também, Giovanni. Um abração, Márcio. Você. Legal. Eu já vi também as aulas do Márcio lá na pizzaria, é muito legal. Então. Tá? Então, de parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado. E aí, Giovanni, o que aconteceu? Eu consegui resolver um problema que eu estou desenvolvendo no forno aqui com um vídeo que eu achei nos Estados Unidos, de um fabricante americano. Né? Eu vi como que ele resolveu o problema lá, e eu falei, tá resolvido aqui. Então, eu sempre assim, não tinha vontade de viajar para os Estados Unidos, nem de fazer férias nos Estados Unidos, não tinha essa vontade. Mas, quer dizer, de repente, a solução de um problema que está aqui na minha mão é de uma pessoa que resolveu isso lá nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou sei lá, qualquer lugar do mundo, que é um vídeo em inglês. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei? Você não precisa ir para os Estados Unidos para poder fazer inglês, ter a pretensão de viajar fora para poder fazer o inglês. Você pode resolver um problema seu do dia a dia com um vídeo que está lá fora. Então... Exatamente. Isso aconteceu, por exemplo. É uma área que de repente... Exato, é uma área que de repente acho que não teria, assim, talvez uma necessidade urgente no primeiro momento, porque é a parte de restaurante e tudo mais. Mas sim, gente, o inglês está presente em todos os setores que vocês possam imaginar. Eu fiz, por exemplo, estou fazendo ravioli agora, eu fiz... Aí, Giovanni, meu pai mandou te convidar para o churrasco. O Giovanni vai gostar. Carne é bom demais. Tamo nessa aí. Então, Giovanni, o que acontece? Eu fiz molho bolonhesa, que é um molho super tradicional aqui, e que tem na Itália. Aí eu fui buscar referência na Itália de molho bolonhesa. Aí o vídeo estava em italiano, tinha tradução em inglês, e aí eu vi que o molho deles é um pouco diferente do nosso, e fiz o molho igual ao da Itália. Então, eu tenho usado sites em inglês, vídeos no YouTube, para resolver problemas do meu dia a dia. Então, você não precisa ir... legal. Você não precisa ir para os Estados Unidos, você não precisa ter a pretensão de passar férias nos Estados Unidos para fazer inglês. Você pode resolver problemas do seu dia a dia baseado em pessoas que tiveram experiência lá fora, e o vídeo está publicado em inglês. Então, isso que foi muito... Exatamente. Tá. Alexandre, isso é importante, É importante destacar que a vivência, obviamente, no país, você estar lá, tendo aquela experiência mesmo, né, aquela imersão total,
Isso aí não tem o que falar, lógico. Você estando lá, você tem essa experiência sensorial. Você sente o gosto, você sente a textura, você sente tudo. Lógico que, né, hoje em dia, com custo e tudo mais, fica muito mais prático, né? A gente tem hoje todos os recursos, né? Você pode estar em qualquer parte do mundo, né, sem sair de casa. Falando sobre pizza, mesmo uma coisa bastante interessante, que seria o carro-chefe, né, digamos, da nossa conversa, nós fizemos um bate-papo com uns amigos, né, estrangeiros há 15 dias atrás. E, inclusive, tinha um americano, né, o George, amigo nosso. E a pizza, né, americana, ela tem, assim, uma fama, né, de ser uma das melhores do mundo, e não sei o quê, não sei o quê. E nós comentamos sobre a pizza aqui do Brasil. A pizza no Brasil, ela é diferente de todos os lugares do mundo, porque ela tem uma característica específica nossa. E ele falou que, inclusive, assim, o que chama a atenção é a variedade de invenções que o brasileiro tem para pizza. Você tem uma pizza de doce de leite com banana, chocolate com não sei o que mais, Morango, carne né? seca, é a abobrinha, a morango. Aí tem tudo quanto é sabor de todas as regiões, né? Do norte a sul do Brasil. Tem pizza de tucupi, tem pizza de Coração de macaxeira, frango. de pizza de todos os sabores, de tudo quanto é coisa e as combinações. Isso aí que torna realmente o país, o Brasil, tem essa diferença. Então as pessoas, quando vêm para cá, elas realmente falam, a pizza do Brasil é diferente de todas. Mas uma pizza italiana mesmo, como você falou, que trabalha com a farinha italiana, o azeite italiano, você segue todas as normas, né? A receita mesmo tradicional italiana, ela tem um outro valor, tem um outro sabor. Isso é fato, isso é verdadeiro. Na verdade, Muito a pizza legal. italiana, ela a massa que eu uso é italiana, o molho e o azeite. Então, isso é 100% italiano. Agora, a cobertura, eu faço uma coisa mais brasileira, porque o brasileiro gosta de mais recheio, né? Sim. Então, Isso exatamente o que ele falou. aqui eu A gosto. diferença do recheio, exatamente. Isso. Eu não tenho sabores muito exóticos, né? Mas eu faço sabores nacionais, tem alguns italianos, mas com o que a gente chama de porcionamento, com mais quantidade de recheio. E aí uma pizza aí dá para 2 ou 3 pessoas jantarem. Lá na Itália, a pizza é individual, 27 centímetros, um sabor só. Então, eu optei por fazer... Uhum. A Eu pizza optei por fazer um sabor... americana, ela tem pode falar, por favor. Então, eu optei por fazer o tamanho brasileiro, que é de 35 centímetros, são 8 pedaços e 2 sabores. Lá na Itália é 27 centímetros, um sabor só e não corta no meio. Então, não faz meio a meio. Então, eu optei por usar a farinha de lá, a receita de lá e a cobertura, né? Não falo recheio, cobertura. Nacional. Uma das coisas que o George estava comentando com a gente é justamente isso. A massa da pizza americana ela é maior, é mais espessa, porque os americanos comem a pizza com a mão. Eles comem com a mão, né? A gente já tem quadrado. Como eles não têm tanto recheio, né? Então são chamados, é o finger foods, né? Que eles comem com a mão. É a praticidade, talvez, de pegar uma pizza num lugar e comer num parque, comer, né? Sair caminhando com a pizza. A nossa aqui já é diferente. Para a quantidade de recheio, nem sempre é possível você comer com a mão. E acaba ficando um pouco estranho também. Você vai num restaurante, né? Você tem todos os talheres e tal, e pegar com a mão. Isso é individual, isso é de cada um, tá? A gente não tem que julgar cultural, ninguém, né? Absolutamente. Né? A gente não está aqui para julgar ninguém, porque é questão cultural mesmo. Cada um se alimenta, né? E se diverte, digamos assim, da maneira que seja mais interessante. Legal. Voltando a essa parte mesmo do inglês. Você já teve alguma situação em que você teve que atender alguém, alguma pessoa de fora? Como é que você fez? O que já aconteceu aí de diferente no restaurante? Foi um fato inusitado. Eu vou te contar. Você falou, agora tem que aprender. Agora, quer dizer, nós ficamos um período em pandemia, né? Estamos em pandemia ainda, e ficamos alguns períodos fechados. Então, vamos dizer que desse 1 ano e meio para cá, as coisas ficaram atípicas. Mas, um pouco antes de fechar tudo, eu recebi várias pessoas de outros países aqui, né? E não conseguia atender diretamente, tinha intérprete junto e tal. Mas aí eu falei, bom, eu preciso acelerar esse assunto porque a pessoa vem e quer uma bebida diferente, ou quer um prato diferente, quer uma alteração na pizza. E aí, quer dizer, como eu não tinha condição de atender direto, né, tinha alguém junto, eu me senti um pouco constrangido. E isso foi uma coisa que me motivou a seguir, né, com o restaurante, a concurso, para os clientes aqui.
Mas eu tenho uma notícia muito boa com relação a isso. Santa Rita, ela foi reconhecida ano passado como rota do café especial. O que isso quer dizer? Nós temos aqui em Santa Rita o que eles chamam de terroir. O que é terroir? É o clima nosso, é a altitude o posicionamento geográfico. É a terra nossa. Isso dá um café diferente de outros lugares do Brasil. E, inclusive, é um dos melhores cafés especiais do Brasil, está na região nossa aqui do sul de Minas. Então, como a gente está aqui, está acostumado a tomar café, a gente não tem essa visão de fora. Mas Santa Rita vai ser muito visitada por pessoas de outros estados, de outras cidades e de outros países por causa do café. Então, isso aconteceu no passado, nós estamos em pandemia, vai acabar a pandemia e nós vamos receber muitos turistas internacionais por causa do café. Então, o que vai acontecer? Eu acredito em 2022. Inclusive com relação ao Vale News, ao Hacktal, muita gente de outro país vindo para Santa Rita para experimentar o café daqui, da mesma forma que as pessoas vão na Itália ou vão na França para experimentar os vinhos de lá. Então, como a gente tem um café com uma bebida muito, muito boa, muito especial, isso traz pessoas de outros lugares. Então, tem cafés fermentados, tem cafés mais ácidos, mais doces, mais frutados. Então, a cidade está se especializando em café especial. Então, junto com esse reconhecimento do governo federal como produtor de café especial, virão os turistas. E os turistas virão onde? Nos nossos comércios. São pessoas de outros países que ficarão hospedados aqui, que irão em supermercados da nossa cidade, que irão em farmácia, que irão em lojas, que virão morar aqui. A pessoa vem aqui e gosta, fala, vou morar aqui 1 ano, aqui, ou 6 meses. Exato, exatamente. Irão em imobiliárias. Quer dizer, quando você fala, por exemplo, eu não quero fazer curso de inglês porque eu não tenho intenção de morar fora. Tá, mas você trabalha numa imobiliária e daqui 6 meses vai chegar lá 3, 4 pessoas, os 4 falam inglês. E aí? E aí, como é que vai fazer? Exatamente, então, exatamente. Você vê, um depoimento do Denilson aqui em Ubatuba, eles conhecem a Rita pelo café. Eles estão vindo para cá. Sim. Por quê? Porque são cafés que têm altíssima pontuação. O café é medido em pontuação, então você tem cafés com altíssima pontuação e trarão turistas de outros países que falam a língua deles, inclusive inglês. Então você imagina, por exemplo, você imagina, por exemplo, uma pessoa vai ser atendida, por exemplo, a doutora Tétis, acabou de entrar aí. Obrigado, Tétis, um abraço. A pessoa fica durante 1 mês aqui e precisa ser atendido. Vai no médico, vai falar aqui inglês. Então, com certeza. E isso vai trazer o quê? Dinheiro para o nosso município. Então a cidade tem um potencial turístico muito grande por causa do café, além da eletrônica, além das belezas naturais, tudo. Mas o café agora é a bola da vez. Isso é muito legal. Isso é legal. Inclusive tem uma pessoa participando com a gente aqui, é uma conhecida nossa, amiga nossa, que participou com a gente, ela é da Costa Rica. A Paula online. Muito gosto, Paula. Muito gosto. Costa Rica é famosa por um café de excelente qualidade também. Tanto que na nossa conversa, na nossa live, nós estamos disputando qual tem o melhor café do mundo, né? O Brasil. Hoje nós vamos falar do Brasil. Então o café do Brasil hoje está em primeiro lugar, tá, Paulo? Um abraço, um beijo para vocês também, num beijão. Mas é muito legal. Isso exatamente o que você está falando, gente. A gente não precisa ir lá fora, né? O mundo está vindo para cá, o mundo está batendo na nossa porta. Então tem pessoas de várias nacionalidades que a gente menos imagina. O comércio precisa estar preparado exatamente para isso. Uma loja, mais simples que seja, uma atendente. Eu lembro de uma situação que eu estava no shopping em Pouso Alegre, aqui do lado, né? E uma mocinha estava naqueles quiosques de sorvete. Chegaram 2 chineses para comprar o sorvete, queria comprar um sorvete específico. E eles não falavam, né? Obviamente não falavam português. Ele tentou falar com ela em inglês, qual era o preço do sorvete que eles queriam. A mocinha mostrava todos os sabores até o final, falava tal. E eles perguntavam, e a mocinha falava todos os sabores de novo. Aí no fim, eu estava bem atrás, eu falei assim, posso te ajudar? Pedi ajuda, né? Perguntei se podia ajudá-los, eles queriam aquele sabor. Eles queriam esse sabor, quanto que custa? Custa tanto e tal. Vendeu o sorvete para os rapazes e foram embora. Eu falei para ela, tá vendo como é que seu trabalho também é importante saber? Independente do que você faz, é importante saber pelo menos um pouquinho
justamente por causa disso, entendeu? Hoje em dia você não tem que pensar assim, nossa, eu só vou aprender inglês quando eu for viajar. Ah, eu não vou aprender porque eu não vou viajar. Muita gente pensa É. assim. Mas não, gente, qualquer trabalho, qualquer situação, seja numa rodoviária, seja numa banca de jornal, seja em qualquer lugar, você vai estar se deparando com uma pessoa. Você poder oferecer uma ajuda para uma pessoa também é muito legal, isso é muito bom. Né? Isso é fantástico, é fabuloso. É interessante, Alexandre, você comentar isso também, porque eu, como professor de inglês, eu passei um tempão, mas um tempão da minha vida achando que tinha essa frustração. Poxa vida, eu só vou ser reconhecido ou só vou ser bom depois que eu fizer uma viagem, né, para fora, fizer um intercâmbio, fizer alguma coisa e tal. Mas assim, eu só fui fazer isso em 2012, depois de muitos e muitos anos trabalhando. E eu reconheci, eu aprendi que eu não precisei, né, que eu não precisava de Morar repente fora do país. viajar para morar fora do país para poder reconhecer o meu trabalho, ter meu trabalho reconhecido e tudo mais. Sim. Isso é muito bom, gratificante. É. Eu volto mais uma vez a falar que quem puder ter a experiência de viajar, né, para um outro país, conhecer a cultura mesmo, tá? Em contato com a população, com o povo, isso não tem o que falar, tá? Essa experiência aí é fantástica. Eu fui para o Chile, fui para a Argentina, achei que foi, assim, foi experiências incríveis. Eu fui como mochileiro, né, para o Chile, para a Argentina. Então, eu estive no meio da população mesmo. Isso foi muito, muito legal, muito gratificante. E eu sei que isso é, assim, fundamental para muita gente que poderia estar assistindo com a gente hoje, está pensando assim, poxa vida, será que um dia eu ainda vou estar assim, né? Vou poder fazer isso, né? Claro, gente, é só acreditar, tá? Todo mundo tem um sonho e isso é muito bom, isso é muito legal, muito gratificante. A É, gente está podendo é, representar o nosso trabalho aqui agora. aí E você nós tem uma tivemos uma. novidade também, né, Alexandre? Na verdade, eu quero tratar dois assuntos. Semana passada, a Sim. prefeitura aqui de Santa Rita, ela inaugurou uma escola parque, né? Uma escola que vai ser bilíngue, o inglês e o Sim. português. Uhum. Então, é uma iniciativa bem legal, eu acho que a cidade ganha muito com isso. E nós, se você considerar que nós estamos em 2021, daqui a 5 anos nós teremos criança aí com 5 anos de inglês já, em tempo integral. Então, nós teremos aí 200, 300, 400 crianças aí falando inglês na cidade, que é uma coisa que hoje a gente não tem. Então, Sim. nós teremos turistas que virão, por causa do café, que falam inglês, sejam dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de qualquer outro país, que lá fora é mais comum que as pessoas sejam bilíngues, que é menos, né? Então, eu acredito, Giovanni, que vai chegar um momento que a gente vai, como hoje as pessoas, da mesma forma que hoje as pessoas têm acesso a redes sociais, ao celular, ao computador, quando uma pessoa não tem, você fala assim, por exemplo, mas fulano não tem rede social, não tem WhatsApp? Não tem, só... Aí você imagina como que essa pessoa está resolvendo as coisas dela Exatamente. sem estar Exatamente. na rede social, né? Sem estar É. no mundo digital. Vai acontecer isso com o inglês, porque muitos negócios, muitas empresas, muitos trabalhos, muita educação vai ser feita da língua inglesa. Então Tem isso é uma coisa que pesquisas é recentes, irreversível. né? Ó, tem pesquisas recentes que dizem que assim, menos de 2% da população consegue falar inglês fluente. Tem uma população que fala inglês, né? Mas que é a parte de fluência mesmo, para você resolver problemas, você se comunicar 100% em inglês, bem pouquinho, bem pouquinho. O Brasil é um país gigantesco, né? A população, nossa, é mais de 200 milhões de habitantes. E sabe o potencial que tem no Brasil, tanto turístico, tanto econômico. Eu acredito que na educação também logo vai estar com uma transformação nisso, né? Quando se fala de Uhum. inglês para um adulto da nossa geração, nós aprendemos inglês basicamente no ensino, né, o fundamental, um pouco no ensino médio. Então é um inglês que não dá para conversar. Ninguém É. sai de lá conversando, falando inglês. Você Não. sabe inglês. O inglês é presente em todo momento na nossa vida, né? Uhum. Vai no supermercado, você tem milhares de coisas em inglês. Você sai nas ruas, tudo tem inglês, né? Na própria internet mesmo, você tem todos os termos em inglês. Então, isso nós aprendemos essas palavras do lado, mas para construir uma frase, para você montar uma frase e se comunicar em inglês, é interessante você ter o apoio de um tutor, de uma pessoa que vai te orientar, vai te ajudar, Uhum. seja através do curso, seja através da internet, e lógico, a prática também do inglês. Isso vai ser muito bom. E essa ideia mesmo da Escola Parque em Santa Rita vai ser fabuloso, porque essa geração nova, né, essas crianças que já estão muito, muito, muito à frente do nosso tempo, eles vão ter essa consciência de que o inglês não é um bicho de sete cabeças, tá? Que o inglês é uma língua
que vão trabalhar paralelamente com o inglês, com o português, que você vai se comunicar, né? Obviamente. Nós falamos português no Brasil, mas podemos falar outras línguas, com certeza. A minha irmã mora no Japão, a Aline, e ela trabalha lá agora não está trabalhando, né? Está com um bebê novinho, então ela não está trabalhando, mas ela, estando no Japão, ela aprendeu a falar um pouco de japonês. Mas a minha sobrinha, que hoje agora está com 16 anos, a Alice, foi para lá com 11, faz 5 anos que ela está lá. Então ela foi para a escola japonesa, tinha um intérprete que traduzia o japonês para o português, ficava do lado dela. E ela foi tendo aulas de inglês em paralelo. Agora, hoje, ela já estuda numa escola 100% japonês. Então, ela fala o português, que ela aprendeu aqui, o inglês, que ela aprendeu lá, e o japonês. Então, você vê, ela esteve no Brasil ano passado, comecinho do ano, e ela foi na aula com a gente, de inglês do Márcio, né? E aí, chegou lá, ela começou a conversar com o Márcio em inglês. Então, tipo assim, a minha sobrinha com 14 anos, né, naquela época, já estava falando muito mais que eu, porque estava mora num outro país, e lá é comum o inglês. E aí, semana passada aconteceu um fato interessante, que o meu sobrinho mais novo, o Tito, ficou doente, ele está com uma virose lá, com diarreia, né, febre e tal. E aí ela foi no médico, em japonês. Minha irmã não fala japonês direito. Levou quem? Levou a Alice. Então a Alice ficou lá traduzindo para minha mãe o que o médico foi falando, porque não é um médico, não tem médico brasileiro no Japão, só tem médico que dá medicação e dá orientação em japonês. Então, assim, a minha mãe hoje, a minha irmã, a Aline, já depende da Alice para resolver algumas coisas na escola. A Alice que vai de intérprete, percebe? Isso então, nossa, tá é o que vai legal. acontecer aqui. É o que vai acontecer aqui. É muito com legal. Turista. Vai acontecer com turista aqui, vai acontecer com as crianças que estão fazendo, estão estudando, que irão estudar na escola Parque, que sairão com 2 línguas. Então, você percebe que o nosso redor já tem uma quantidade de pessoas muito grande falando inglês, turistas virão falando inglês, as crianças falando inglês. Então, se nós, que somos adultos, não acelerar o pé, daqui a pouco eu vou ficar falando sozinho aqui. E o interessante, assim, como eu já tenho essa experiência de anos e anos, já tem várias pessoas, já passaram por mim vários alunos. A primeira coisa que a pessoa tem, acho que ela tem um medo, uma insegurança de falar com o estrangeiro. O estrangeiro é gente igual a gente. A única coisa que não fala a nossa língua. Igualzinho, gente. A mesma coisa, os mesmos medos, as mesmas aflições, as mesmas angústias, sentimentos. Igualzinho. A única coisa é que não consegue entender o que a gente fala em português. Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é calma, né? E se comunicar. A comunicação, ela se estabelece de várias e várias maneiras. Lógico, se você tiver um conhecimento, você já conhecer um pouquinho mais, ajuda muito. Mas, no final das contas, tudo dá certo. Quem quer vender o produto, se comunica até em árabe. Tem árabe, em aramaico, em latim antigo, se vira. Quem quer vender, vende. E quem quer comprar, dá um jeito de comprar também. Isso é fato. Ah, isso é importante, isso é muito legal. E tem uma linguagem que é interessante, a linguagem que é universal, a linguagem da comida. Todo mundo quer comer, né? Isso é fato, isso é muito legal. Falando em comida, e a gente lembrou desse projeto que você começou, hoje eu recebi também o convite do Léo. Eu gostaria de que você explicasse exatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo. Aí eu fiquei muito honrado com o convite. Então, vamos lá. Foi uma ideia do Léo, lá do Detal. Ele e o Márcio da Bibold, que é o meu professor hoje de inglês, eles tiveram uma ideia e o Márcio me mandou uma mensagem, eu topei de início já, e a gente... Qual que é a ideia do projeto? A ideia do projeto é que pessoas de todas as escolas de inglês de Santa Rita, ou pessoas que hoje não estudam inglês, querem aprender o inglês, ou já fez curso de inglês, quer desenvolver o inglês, tenham um dia na semana para se encontrar e falar inglês com as outras pessoas. Então, e que o Léo já morou na Irlanda um período da vida dele, então foi ele que, acho que, startou essa ideia. E na semana passada eles tiveram um encontro lá no Detal. Então, vamos lá, imagina que 10 pessoas topem participar desse encontro. Chama Meetup, Santa Meetup. Meetup é encontro em inglês. Então, essas pessoas vão se encontrar em um lugar para treinar o inglês.
Então, na semana passada foi terça-feira à noite no Detal. Então, neste encontro, não tem... a ideia do encontro não é consumir no restaurante. Não é essa a ideia. Lógico que se você estiver lá e quiser consumir, será atendido normalmente. A ideia é que vocês tenham um lugar para se encontrar. Ao invés de você alugar um lugar, você vai para um restaurante. Então, o Detal liberou o espaço dele na terça-feira e eu liberei também aqui na terça. Então, do Léo, teve uma semana passada, vai ter um encontro amanhã no Detal. Então, se você fala inglês, está aprendendo a falar inglês, quer treinar o inglês, vai para o Detal amanhã, vai sozinho, vai em dupla, vai o que você quiser. Vocês vão treinar o inglês amanhã, só vai falar inglês. E na semana que vem, dia 3, vai ser aqui na pizzaria. Então, perdão, Legal. vai pular uma semana, a gente 15 dias. Então vai pular semana que vem. Na outra terça-feira vai ter aqui na pizzaria esse evento do Meetup, Santa Meetup. Então as pessoas podem vir para cá. Eu liberei aqui o segundo andar da pizzaria. Todas as mesas estão liberadas para as pessoas virem treinar o inglês. Então eu abro aqui às 6h30, tá? E essa iniciativa é uma iniciativa fabulosa, porque já existe em vários lugares do mundo, né? Na Inglaterra, Estados Unidos, exatamente isso. Em São Paulo tem também, são os encontros, né? O pessoal bater papo, se conhecer e conversar em inglês. E os atendentes têm que atender tudo em inglês também. O Denilson perguntou como é que faz para participar. Na verdade, se você quiser ir no Detal amanhã, é só ir lá e eles vão se reunir em 1, 2, 3 meses, vai depender da quantidade de pessoas. E o Léo vai preparar algumas promoções para quem fizer parte do Meetup. Então, cada restaurante vai fazer de um jeito. O meu aqui, como eu tenho o segundo andar que eu quase não uso nas terças-feiras, eu fiz lancei uma ideia e a Carol, minha esposa, aceitou. Vai funcionar da seguinte forma aqui. Porque na terça-feira eu já tenho a rolha livre. Como é que funciona a rolha livre? As pessoas podem trazer o seu vinho para tomar aqui sem pagar nada, pelo espaço. Então, a gente criou o Beer Free. Vocês podem trazer a sua cerveja para tomar aqui. Então, eu gosto de tomar lá, por exemplo, sei lá, Heineken, ou quero tomar uma cerveja do Afonso, ou da CS Beer, ou uma cerveja que você gosta diferente, ou uma cerveja comum. Você traz a sua cerveja para cá, e eu vou disponibilizar no segundo andar uma caixa térmica grande, com gelo. Aí vocês podem tomar uma cerveja, ou um vinho, uma água, o que vocês quiserem, suco, o que vocês quiserem trazer. A ideia é disponibilizar o local para vocês treinarem o inglês. Então, essa que é a ideia. Então, vai funcionar nessa semana da seguinte forma. No dia 3 de agosto, o Beer Free. E aí, se a coisa for funcionando, a gente pode manter. Vamos testar. Eu tenho certeza que vai dar certo, sim. Eu tenho certeza que vai dar certo. É um projeto bem legal. O pessoal de Santa Rita é um pessoal que tem uma cabeça bem aberta para esse tipo de evento. Eu acredito que é legal. Parcerias, tá, gente? Hoje em dia, a gente não fala aqui questão de concorrência. Porque a concorrência é algo que, assim, talvez no Sul é legal. Você não pode ser o concorrente. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com o Léo algumas vezes pela internet, não pessoalmente, né? Eu já trabalhei, né? Nossa empresa já foi uma empresa maior, mas hoje eu trabalho com a carreira solo, a gente trabalha 100% online. Então, o nosso curso está conseguindo atender bastante gente em outros lugares também. Então, é uma opção que eu tive. Como a gente estava falando da pandemia no comecinho, que essa pandemia ela trouxe desafios, né? Bastante desafios para todo mundo e trouxe oportunidades também. Então, acho que no momento a Thaís Kerrara, lá no comecinho, quando nós fizemos um projeto de conversação também, para conhecer a vida, né, dos brasileiros nos outros países, ela tinha criado uma hashtag que era o lado bom do corona, e que foi criticada porque as pessoas não conseguiam ver um lado bom de uma coisa tão séria. E existe sim, sabe? A gente tem que ver por um outro lado, uma outra perspectiva, porque criou oportunidades de vários e vários segmentos. Tem gente que nunca mexeu com uma internet na vida, aprendeu a mexer, aprendeu a vender pela internet, aprendeu quantas e quantas pessoas não estão vendendo produtos alimentícios pela internet, seja esfirra, bolo, doce, bombom, trufa, tudo. Então você consegue atingir várias pessoas, né, através dessa rede social, e é algo que assim, eu vejo como positivo. Então as pessoas têm que pensar o seguinte: a vida sempre dá limão pra gente. Todo momento a gente tem um limão na vida, gente. Você pode escolher, pode fazer uma mousse, pode fazer uma caipirinha, pode fazer uma limonada. Então, pode chupar esse limão, pode ficar azedo para sempre.
cada um escolhe o que quer. Então, o que aconteceu? Eu escolhi realmente migrar para essa área do online, e eu vejo as parcerias que estão sendo construídas, cada vez mais parcerias. Então, a gente tem, por exemplo, a experiência de estar quase 30 anos na carreira, né, de inglês, e vejo a inovação que a Bbold tem com as ideias novas, as pessoas novas. Então, são pessoas jovens que têm inovações para fazer. E eu abraço isso, eu acho super interessante. Eu fico extremamente feliz de saber que realmente tem pessoas nessa área da inovação, nessa inovação, inovadores, né? Nessas formas de ensinar, nessas formas de partilhar, né? Compartilhar o conhecimento também. Isso é super legal. Alexandre, a gente está chegando no finalzinho, nossa proposta é colocar uns 45 minutos. Eu gostaria de agradecer profundamente, de verdade, cara. Eu fiquei extremamente feliz por você ter topado essa iniciativa da Holiday de mostrar o inglês nas carreiras, nas profissões. E como eu falei no comecinho mesmo, né, a gastronomia não está longe disso, porque você tem que atender um cliente que está estrangeiro, você tem que buscar uma informação de um produto que você está fazendo, de um equipamento que você está usando. Então, ou seja, você tem receitas, você tem o universo todinho, né, para poder descobrir, volta, e acho que é muito legal. O inglês é muito bom. Muito obrigado. Tá? Agradeço. Dá um abraço na Carol. A Carol também foi minha aluna no tempinho, lá no comecinho. Isso, um abraço para ela. Tá? Para os seus pais. Nossa, eu fiquei extremamente feliz de saber que eles estão aí. Tá? E eu fico extremamente feliz. Muito obrigado. Obrigado para vocês todos que participaram com a gente, tá? Os seus amigos que participaram, os meus alunos que participaram, os amigos de fora também que estão aí. Eu gostaria de deixar um abraço um abraço, assim, com amor mesmo, para minha esposa, que eu falei para ela no comecinho, né? Que eu estou aprendendo a cozinhar com ela. Um beijo, tá? Eu sei que está acompanhando a gente também, está aqui do lado, não está tão longe, está aqui do lado. Mas, assim, eu fico extremamente feliz. Para você que for assistir a nossa live amanhã ou depois, qualquer horário, vejam que legal. Isso é muito bom, a gente poder estar compartilhando esses conhecimentos com pessoas tão legais, tão especiais como você, viu, Alexandre? Um abração, tudo de bom para você. Se tiver mais alguma coisa para falar... eu quero fazer um agradecimento ao Carlos, do Hacktal, até o Carlos está online aí. O Carlos hoje está nos Estados Unidos, está em Austin, nos Estados Unidos, e ele montou o Hacktal, que hoje é o segundo maior evento de Santa Rita. Hoje o maior evento hoje é o Bloco do Urso, logo atrás vem o Hacktal. Então, o Hacktal é um evento de tecnologia, e ele criou esse evento, o Hacktal e o Vale Music, baseado numa viagem que ele foi para Austin, nos Estados Unidos. Inclusive, hoje ele está em Austin de novo, mandou alguns vídeos de lá. Então, você vê, ele numa viagem que ele foi lá alguns anos atrás, ele viu uma coisa funcionando nos Estados Unidos, falou, olha que negócio legal, vamos trazer gente para fazer palestra, vamos mudar Santa Rita. Ele viu uma coisa funcionando lá e adaptou para nossa cidade. Ele viu funcionando as bandas de country, de rock que tem nos Estados Unidos, tem autorais, e ele montou em Santa Rita o Vale Music, que hoje é o do Juliano Ganso, começaram juntos, acho que o Juliano que toca hoje. Então você vê, hoje, até anotei uma coisa importante para dizer para vocês aqui. No primeiro dia do Hacktal, nós vendemos 1.000 pedaços de pizza. 1.000 pedaços de pizza. Para pessoas que vieram de outros países, de outros estados, porque por um evento que foi criado aqui por uma pessoa que pegou uma ideia nos Estados Unidos. Por quê? Porque fala inglês. Exatamente, uma semente que que frutificou. Então, assim, o Hacktal é algo... Nossa, o Hacktal nossa, eu adoro o Hacktal. Super inovador. E super o Carlos está lá nos Estados Unidos, me manda vídeo direto, me manda insights, decoração, e eu vejo que esse é o mundo que a gente pode aproveitar muito mais. Tem coisas boas em outros lugares do mundo, você não precisa ir lá. Ele pode ir lá, né? Está em condição de ir lá, vai. Se você não pode, você pode fazer isso de forma digital, pelo YouTube, por lives, e aí você vai conseguir melhorar o espaço onde você vive, fazer a qualidade de vida das pessoas melhorarem. Por quê? Porque você teve contato com uma pessoa, com algumas pessoas de outros países, e você fala inglês, e quer dizer, é uma coisa lindo isso. Então, obrigado, Carlos, que é um grande incentivador do meu trabalho aqui. Obrigado, Carol, minha esposa, minha família, teve online aí. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigado. E aguardem que tem outras lives chegando por aí, tá bom? Na próxima segunda tem uma outra bem legal também. Um abraço para todo mundo.
Ok? Obrigado, Denilson. See you there, guys. Bye bye. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye bye.